Aí eu devia ter falado esse slide aqui também, né? Ainda falando dessa situação da reposição de água e tudo mais, com a diarreia, dependendo do quadro da criança, né? Dependendo do que tá causando a diarreia, da intensidade que tá tudo isso, essa criança pode ficar extremamente fraca e chegar a desmaiar. Em quadros mais graves, até mesmo o risco dela entrar em coma por conta de perda de nutrientes na diarreia, tá? Que ela vai ficar muito fraca. Como eu falei pra vocês, eu preciso repor a água, mas a água ela não é o único nutriente que eu perco. Eu perco coisas importantes, né, nesse processo de diarreia. E dependendo de como tá, eu preciso intervir o mais rápido possível. Eu não posso esperar que meu organismo faça aí esse processo de lidar com isso e resolver sozinho. O ideal é que o meu organismo resolva sozinho. E muitas vezes a diarreia é resolvida sozinha pelo meu organismo. Porém, em algumas situações específicas, isso pode ser um pouco mais grave e eu precisar intervir o mais rápido possível antes que o quadro geral entre num processo aí de complicação grave, como uma falha no rim, desmaio, coma. Então, assim, a gente precisa ficar bastante atento. Como eu falei para vocês já, a diarreia ela pode ser um quadro que faça com que a escola peça para os pais ir buscarem a criança, né? Não vai deixar ele ali exposto, os pais levar. Opa, pode deixar assim. O celular caiu aqui, mas ficou bom também. Aí os pais acabarem levando a criança para casa, né, para poder ali lidar, ou se vai levar no hospital para resolver esse quadro, enfim. A gente dispensa a criança, né, pede para os pais buscarem. Durante os primeiros meses da vida da criança, principalmente o momento, né, em que a criança tá na amamentação exclusiva, tá ali com leite materno exclusivo, ela vai apresentar um número maior de evacuação. Então isso não é quadro de diarreia, isso é diferente. Então a criança ali nos seus 2 meses, 3 meses, ela faz muito cocô mesmo. Porém a quantidade também não é tão grande. Então a criança pode chegar a fazer de 8 a 10 evacuações ao dia, com fezes ali que vão estar naquele estado semilíquido, porque ainda é o começo da adaptação dele do intestino nesses primeiros meses. Então isso não está ligado, né, à diarreia, e não pode ser chamado de diarreia. Então, por quê? Porque isso é o normal dessa fase. As fezes dele ser semilíquida, essa criança fazer em torno de 8 a 10 evacuações no dia. E isso é porque ele tá com essa amamentação exclusiva, ele tá adaptando o sistema digestivo dele, ele tá adaptando o corpo dele para digerir tudo isso. Então isso é comum, eu não posso chamar de diarreia criança menor de 6 meses que tá. Menor de 6 meses não, né? Menor, vou colocar de uns 4. Mas assim, porque pelo manual a amamentação exclusiva acontece até os 6 meses. Então eles colocam muito que quadro de diarreia abaixo de 6 meses não existe. Já que você vai estar amamentando exclusivamente com leite, seu leite, não tem diarreia. É o normal da evacuação da criança. Mas a gente sabe que amamentar até os 6 meses exclusivamente é bem complexo, né? A gente já conversou sobre isso na sala de aula e tudo mais. A gente sabe que tem lá as suas particularidades, né? Mas assim, no geral, abaixo de 6 meses a criança ela não tem quadro de diarreia. Ela pode ter aí uma diminuição, um aumento do número ela não pode ter uma diminuição e aumento do número das fezes. Isso que a gente tem que ficar atento. Se a criança costuma evacuar 8 a 10 vezes por dia e aí ela começa a evacuar 15, eu preciso entender o que está acontecendo. Mas eu tenho que entender que esse número é normal para essa faixa etária nos primeiros meses. A transmissão da diarreia aguda. Ah lá, ó, controle remoto na boca. Isso é coisa de estar na boca, que todo mundo pega, põe a mão, que deixa em cima do sofá aqui, entendeu? Então a transmissão, ela ocorre pela via oral fecal. Então, infelizmente é isso. A gente, hoje em dia, é um pouco mais raro a gente ter contato com as fezes com a nossa mão e pôr a mão na boca. É por isso que é importante lavar a mão depois de ir ao banheiro,
Porque se, sei lá, na hora de você se limpar o papel higiênico rasgou, você lava e tira aquele resíduo. Para não ter o risco de você pôr a mão na boca e, né, ter essa transmissão oral fecal. Porém, hoje em dia, essa não é a maior forma de transmitir. Infelizmente, a maior forma de transmitir acaba sendo de pessoa a pessoa. O que é isso? A pessoa que está contaminada, ela contamina o meio ambiente, por exemplo, como a água, os alimentos. Então, assim, ela tá com um vírus, ela tá com a bactéria, ela tá com um parasita no corpo dela. Ela vai e faz cocô perto de um rio. Esse rio é o rio que passa atrás da sua casa e que você pega essa água para fazer as coisas dentro de casa. E aí você vai e lava os seus alimentos nessa água que tá com essas bactérias, porque a pessoa fez cocô lá em cima no rio. Então, assim, é meio que assim, entendeu? Que vai funcionar a cadeia de passar, de transmissão, né? A cadeia de transmissão dos parasitas, né? Digamos assim. Então, a criança também pode adquirir em água suja, né, em contato com água suja, algum alimento contaminado. Então, é importante. Eu vou no mercado, eu compro alimento. A gente sabe que em muitas roças, muitos locais de produção, né, de plantação, a gente utiliza muitos agrotóxicos e tudo mais. A gente já sabe disso. Mas também a gente tem que entender a mão de obra que acontece lá. E às vezes alguma pessoa vai e defeca próximo ao pé, querendo ou não é adubo, mas se tiver contaminado, isso não vai ser legal, né? Então, assim, a gente sempre tem que lavar as frutas, os legumes, os alimentos crus, principalmente. Porque os alimentos que eu vou refogar e vou cozinhar, em teoria também eu vou ter a ação do calor. Então, a gente lava, né? Mas a gente tem a ação do calor que vai matar aí grande parte dos micro-organismos que podem nos fazer mal. Mas já os alimentos que eu vou consumir cru, como uma maçã, que não tem uma casca, a não ser que eu tire aquela casca, mas a gente sabe que a casca é rica em fibra, então é importante comer a casca da maçã. Eu vou fazer a higienização, lavar bem, para que isso não esteja contaminado. Outra coisa que é muito comum da criança é a chupeta, né? Ela cai no chão, ele leva na boca, brinquedos ele leva na boca, a própria mão que vai batendo no chão ele leva na boca. Tudo ele leva na boca, né? Como aqui o controle. Então, assim, eu preciso ter uma atenção para que isso não seja forma de transmissão. Como eu falei para vocês, dentro da sua creche, você vai ter os serviços gerais, né? E os serviços gerais, ele vai ser responsável por manter o ambiente limpo e livre dessas contaminações, utilizando produtos, né, no chão, nas prateleiras, nos brinquedos, lavando os brinquedos de pano, tudo isso para a gente garantir que não tenha ali dentro da nossa creche possíveis fontes de contaminação. E é importante também, muitas das creches vai ter a área da cozinha que seja feita toda a higienização de tudo que vai ser dado para essas crianças. As moscas também são outras formas de acabar transmitindo a diarreia, porque as moscas e outros insetos, eles são vetores de contaminação. Então, eles transportam micróbios nessas patinhas e aí quando eles se posam nos alimentos, eles podem deixar ali micróbios, porque eles posam também em fezes, a gente sabe, né? Posam em urina, de cachorro, de gente, enfim. As moscas, elas tendem a ser assim, bem porquinhas, né? Então, ela acaba contaminando o alimento, porque ela vai lá e pousou no cocô e pega micróbios. Aí ela vem e posa na maçã que você está comendo. O ideal é a gente fazer um outro processo de lavagem com a maçã antes de continuar comendo depois que a mosca pousou. E dependendo do alimento, a gente faz até mesmo o descarte depois que a mosca pousar. Aqui, né, esse exemplo é um clássico. Muita gente sabe que a gente tem aí comunidades locais aqui em Macaé que as crianças nadam nessa rede de valão. Então, assim, a transmissão da diarreia entre as crianças muitas vezes é causada por vírus e muitas vezes é causada por esse comportamento deles que pode acabar expondo. E tem outras causas, né, como as bactérias, como os fungos, como os parasitas, mas a gente sabe que muitas vezes acaba nessa questão da exposição mesmo, como por exemplo
nessa foto, né, que as crianças estão nadando como se fosse num valão. Então, alguns fatores que contribuem aí para que a criança possa ser contaminada, né, que ela possa desenvolver esse quadro de diarreia. Beber ou ficar exposto à água não tratada, como é o exemplo aqui, né, no nosso valão, de alguma forma tá exposto, tá nadando, mergulhando no valão, aí acaba que não tem como, né, a gente vai acabar dando uma engolida ali. Usar depósitos mal fechados ou sem limpeza regular, tomar banho em rio, açude, piscina contaminada, né, que entra essa situação do valão novamente. Não higienizar bem as mãos e os utensílios de mesa e fogão. E aqui eu tô falando mais da criança dentro de casa, né? Porque dentro da creche a gente vai estar responsabilizados, né? Nós seremos os responsáveis por manter tudo impecável e garantir que as coisas que estão sendo dadas para a criança tenham sempre uma boa fonte. Então, todos os filtros estarem com os filtros de carvão trocado dentro da validade, para a gente disponibilizar água para a criança no bebedouro, ter essa atenção, tá? Ser negligente na higiene pessoal da criança, então a gente não pode deixar a criança sem trocar, suja de cocô. Temos que tomar cuidado com a criança que precisa ir ao banheiro para ela não pôr a mão, né, nas fezes dela e levar na boca. Gente, criança é curiosa, tá? Não duvidem, não duvidem. Então, assim, dependendo da faixa etária que vocês vão pegar, vocês que vão estar nessa educaçãozinha delas de que o cocô se limpa. Então, assim, pede para que ela ponha as duas mãos dela atrás da sua perna, como se estivesse abraçando a sua perna, que aí você vai inclinar ela para frente para limpar, para você ter certeza de onde estão as duas mãos dela, para ela não levar a mão. Fica a dica, né? É uma dica para criança não pôr a mão enquanto você está limpando o cocô dela. É claro que na hora que a gente sai do banheiro, a gente lava a mão da criança, mas assim, né, nesse intervalo. Contato com objetos e brinquedos contaminados, que isso é inadmissível dentro da creche. Todos os brinquedos precisam ter uma rotina de limpeza e lavagem. E por hoje é só. Então vamos conversando lá. Eu vou deixar para fazer as perguntas escrita. Então eu vou postar as perguntas lá, porque eu acho que pelo vídeo ficou um pouco confuso. Então eu vou ver também como é que vai ser a dinâmica das perguntas que eu já deixei para vocês. E aí que eu deixei só uma semana passada, né? E aí eu deixo outras perguntas essa semana, dependendo de como funcionar. Senão eu vou arrumar outra forma de avaliar vocês, tá bom? Só peço que vocês participem um pouco mais, tenham essa atenção nesse momento da aula. Eu sei que é muito diferente do presencial, mas vamos tentar participar e a gente tentar conversar naquele espaço que é um espaço todo de vocês.